Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem e, se não, que essa palavra possa te ajudar de alguma maneira. A palavra que vou estar falando aqui agora, que eu estava meditando aqui no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9 e 24. E o que me chamou muita atenção foi quando Pedro repreende um certo homem, falando que ele está preso num laço de iniquidade, né? E é justamente isso que me chamou a atenção. O que é laço de iniquidade? E Deus me fez lembrar de algumas coisas que eu tinha estudado e conectar muitas coisas. E Deus acabou falando comigo a respeito dessa palavra, sobre o que é laço de iniquidade. Esse Simão, o mágico, que está descrito aqui no livro de Atos, capítulo 8, ele vivia na terra de Samaria, e lá na terra de Samaria ele fazia magias, mágica, e enganava o povo. Durante muito tempo ele fazia isso, e o povo ia até ele, e ele falava ainda que era poder de Deus. E ele se acostumou com aquilo, enganando o povo. Daí chegou Filipe na cidade, chegou Pedro, e eles pregando o evangelho, e eles pregando a palavra, fazendo sinais e maravilhas, e curando enfermos, cego via, coxo andava, fazia milagres e maravilhas, prodígios. E esse mágico, vendo aquilo que eles faziam, ficou maravilhado. E muitos naquela cidade de Samaria se converteram, se batizaram nas águas, e esse Simão Pedro foi um que se converteu e se batizou. Mas existem dois batismos, o batismo da água e o batismo no Espírito. E ele via que muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo e recebia poder para fazer milagres, maravilhas e sinais e prodígios também. E ele, vendo aquilo, ele percebeu que essas pessoas recebiam esse poder através da imposição de mão dos apóstolos e dos presbíteros também, que era Filipe, e Estevão morreu antes, né? Mas ele viu que era pela imposição de mãos. Daí ele queria receber esse poder e não estava recebendo, e ele ofereceu dinheiro para Pedro colocar a mão sobre ele, para ele receber poder. Olha isso, pagar para receber o poder de Deus. Daí Pedro adverte ele. Pedro, aqui no versículo 20 do capítulo 8 diz assim, ó: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então Simão, esse Simão mágico, ele se converteu, se batizou, mas não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração dele estava em laço de iniquidade. Em 4 minutos de vídeo, eu tive que dar essa introdução para a gente chegar aqui. O coração dele estava em laço de iniquidade. O que é isso? Antes de chegar no que é, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um livro chamado O Poder do Hábito, ou Por que Fazemos o que Fazemos. Esse livro ele vai explicar o porquê o ser humano, o que cria um hábito, como funciona um hábito. E são feitos diversos experimentos científicos com rato, com macaco, até mesmo com seres humanos, colocando coisas na cabeça das pessoas e lendo
os neurônios, as atividades neuronais dessas pessoas. E eles faziam experimentos com gatilhos, atitudes e recompensa, para que essas pessoas e esses animais criassem hábitos para ganhar a recompensa. Depois eles tiravam a recompensa e os hábitos permaneciam. E eles, lendo as atividades neuronais, as atividades cerebrais, eles viram que os neurônios das pessoas faziam ligações para executar os hábitos de uma forma que economize energia de pensamento. Então os neurônios se agrupavam e se conectavam em um certo caminho neuronal, igual eles chamam, para ficar mais fácil a passagem de informação e a atitude seja executada com facilidade sem pensar muito. É onde que se cria um hábito. Então o cérebro se condiciona àquele hábito, àquela atitude, para você não precisar gastar energia para tomar aquela atitude. Quando dirigimos muito tempo o carro, a gente não pensa muito em mudar de marcha, pedalar a bicicleta, se equilibrar, pensar em se equilibrar na bicicleta. E diversas outras atitudes que aprendemos no trabalho. Para executar um bom trabalho, a gente criar hábitos para executar as tarefas sem ficar gastando energia de pensamento muito. Então o cérebro, ele cria desenhos neuronais para passar a informação de forma mais fácil. Só que o problema é quando nós criamos hábitos ruins. O nosso cérebro se condiciona a isso. Quando criamos hábitos de pecado, o nosso cérebro se condiciona a isso. E para você se livrar disso, é só substituindo o seu hábito por outro. O hábito não sai de uma vez, mas substitui por outro. O seu cérebro está condicionado a esse hábito de pecado. Receba essa palavra. O seu cérebro está condicionado a esse hábito de pecado. Ele criou o caminho para você fazer esse ato de pecado, que você não consegue se livrar, porque virou um hábito, virou um desenho neuronal na sua cabeça. Você precisa substituir esse hábito. Só que o interessante é que quando você consegue substituir esse hábito, o caminho neuronal antigo, ele não se desfaz, ele apenas fica inativo. Inativo, porque você colocou um outro hábito em cima. É como se você tivesse uma cicatriz e criasse outra em cima fazendo outro caminho. A cicatriz inferior ainda está lá, mas você colocou uma em cima. E para você desativar um hábito e ativar outro em cima, o experimento científico fala que você precisa se apartar de tudo que gera gatilho, e se não tiver como, você muda a maneira de olhar para aquilo, ou muda os objetos que te dão gatilho, muda as coisas de lugar, de posição. Se é fumar, de vez quando der vontade de fumar, chupa a bala no lugar. Criar uma certa atitude quando vier a vontade de fazer a outra. Daí quando vier a vontade de fazer a outra, de pecado, você vai fazer a que você está substituindo. E tendo essa atitude de mudar o hábito de pecar, quando sentir a vontade de pecar, fazendo outra coisa na hora que te der vontade, o hábito de pecar some no cérebro, o caminho neuronal, e fica inativo depois de 40 dias de abstinência. Começa a ficar inativo depois de 40 dias de abstinência. Daí Deus me fez me lembrar o que é laço de iniquidade. É quando o seu coração, sua mente,
está condicionada, acostumada com aquilo, em fazer aquela atitude. Seu cérebro criou um caminho neural para aquela determinada tarefa, atitude e pecado. E para desfazer isso, o esforço vem de ti, vem de você. Você terá que criar outra tarefa quando vier vontade de pecar. Ora, leia a Bíblia, vai correr, vai fazer atividade física, faz outra coisa quando vier a vontade de pecar, até aquele pensamento de pecar sumir. Vai visitar parente, fica no meio dos amigos. Se você peca quando está sozinho, fica com os amigos. Se você dorme sozinho num quarto, vai dormir num quarto que tem gente, para você nunca ficar sozinho, para substituir o seu ato de pecado. E depois de 40 dias fica mais fácil você não cometer mais. E esse Simão, o mágico, ele estava condicionado a enganar o povo, a conseguir tudo através do dinheiro, achar que tudo é comprável. O cérebro dele estava condicionado a isso. E isso é um laço de iniquidade. E para tirar um laço de iniquidade é uma coisa difícil para mudar um hábito. Porque não é só simplesmente mudar, você pode não fazer uma vez ou outra, mas seu cérebro está desenhado para fazer aquilo. Você condicionou seu cérebro para fazer aquilo. E para você tirar isso, os cientistas descobriram que no mínimo 40 dias de abstinência, isso substituindo esse hábito. Eu espero que eu tenha ajudado com essa palavra. Porque se você está condicionado, se o seu cérebro está condicionado a pecar, a atitude precisa partir de você, mudar essa sua condição, ficar em abstinência desse pecado. Tudo que te der gatilho, se afasta, tudo que te der gatilho. A Bíblia, Jesus disse, se um olho te faz errar, arranca, porque é melhor entrar cego de um olho no reino do céu do que perecer no inferno. Se aparta disso, foge disso, tira isso da sua vida, da sua casa. Se é seu celular que te faz pecar, fica sem celular, mas não perde o reino do céu. Até você conseguir se livrar desse laço de iniquidade. E nesse tempo de abstinência, fique em jejum e oração. E assim, você receberá poder do céu. Amém? Que toda honra e toda glória seja dada àquele que vive e reina para todo sempre. Amém.